Graça e paz, amados. É com grande alegria e satisfação que estamos de volta para mais uma reflexão em momentos na eternidade. E agradecemos a Deus por mais esta grande oportunidade que, pela sua graça, Ele nos concede. E hoje estaremos com o tema Investir a riqueza material efêmera para lucrar na espiritual perene. E para embasamento bíblico, estaremos examinando no livro de Lucas, o capítulo 16, versículo 9, que está escrito assim: Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Amados, que possamos ser sábios em Deus para investir o passageiro e sem valor algum aos olhos de Deus, para que possamos acumular o que é eterno e valoroso para Ele. O Senhor Jesus nos exortou dessa forma e demonstrou essa sabedoria quando Ele deixou ensinado o que está escrito em Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 21, que diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Compreende, amados, a seriedade dessa questão? Infelizmente, hoje, o quadro que vemos na Igreja de Cristo, e quando falo igreja, estou a falar de cada um de nós individualmente, pois temos que nos conscientizar de que a Igreja de Cristo somos nós, pessoas, quando nos reunimos em nome de Cristo, seja no local que for, em uma casa, em uma praça pública, em um estádio de futebol, em um bosque, em uma escola, faculdade e etc. E não tão somente em um prédio designado para isto, chamado de templo, situado em um lugar qualquer e denominado pelos homens errônea e arbitrariamente como a casa de Deus. E digo dessa forma por estar respaldado biblicamente para assim dizer e afirmar, pois não são poucos os versículos que refutam estas inversões de valores. E aqui cito alguns. Em 1 Pedro capítulo 2, 5 está escrito assim: Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Já em João capítulo 14, 23, está escrito assim: Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Desta forma, nós vemos que Deus não mora em casas de alvenaria, em prédios de alvenaria, mas Deus decidiu habitar em nós, dentro de nós, em nosso espírito. Em 1 Coríntios capítulo 3, 16, está escrito assim: Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Já em 3,17, 1 Coríntios, assim: Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Vejam bem, amados, importa mais cuidarmos do nosso corpo, do nosso organismo, da nossa saúde, do que reformar prédios de tijolos, prédios de alvenaria, pois o verdadeiro santuário, a verdadeira habitação de Deus, somos nós. E se nós formos negligentes com o estado deste santuário, se nós os destruirmos de uma forma qualquer, devido à nossa negligência, Deus então também nos destruirá. Isto está escrito, e tudo que está escrito, Deus fará acontecer. Já em Atos capítulo 17, versículos 24 e 25, confirma o que nós estamos aqui argumentando. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens,
como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Amados, partindo deste princípio, precisamos nos conscientizar de que a Igreja de Cristo não pode e nem está limitada a um ponto físico determinado e afronteirado por um homem. A Igreja de Cristo, ela está livre, ela é totalmente liberta para realizar o ID do Senhor, para viver a vida eterna que o Senhor nos concede. Não há fronteiras, não há muros de separação. Nós somos um só corpo, onde Cristo é o cabeça. Então nós precisamos compreender que a igreja é formada por pessoas, e estas pessoas precisam se conscientizar de que pertencem a um só corpo, a um só reino, a um só Senhor, e não se dividir e não se confrontar em denominações das quais nós vemos hoje tantas brigas, tantas discussões, tantas divisões. Bem, amados, vamos retornar ao tema desta reflexão. Hoje, vemos que muitos buscam erroneamente em Deus riquezas deste mundo para que se deleitem nelas, satisfazendo as suas vaidades, que são geradas por suas concupiscências carnais, deixando desta forma, consequentemente, de buscar a Deus de fato, ao seu reino e à sua justiça eterna, por meio de levar a salvação aos povos, aqueles que ainda estão perdidos e condenados em seus pecados, ainda não redimidos por Cristo em seu sangue remidor e purificador. E isso por todos os meios possíveis, desde que idôneos, como as Escrituras nos ensinam a andar. Está escrito assim em 2 Coríntios, capítulo 8, 21. Pois zelamos do que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Em Filipenses 4:8, assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 19 a 22, Paulo nos dá uma aula a respeito disso que nós estamos aqui comentando, de utilizar todos os meios possíveis para praticar e exercitar o ID do Senhor. Está escrito assim: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Amados, que nós tenhamos esta consciência, que nós tenhamos este mesmo sentimento, este mesmo pensamento que Paulo teve, onde, independente da circunstância, independente da forma como nós vamos proceder, do método que nós vamos utilizar, tudo esteja sendo feito na honestidade, tudo esteja sendo feito de uma forma que agrade ao Senhor, de uma forma que não nos desvie dos retos caminhos do Senhor. Lembremos-nos que nos aproximamos mais de Deus quando nos aproximamos do nosso próximo com as reais intenções do reino de Deus, vinculados no amor de Deus, que todos neste mundo se aperfeiçoa, preparando-os para uma eternidade nele. Consequentemente, deixando de buscar almas pelas necessidades delas, mas buscando elas para terem satisfeitas as suas próprias necessidades egocêntricas. Nunca pensando no coletivo, em seu bem-estar, mas somente em si mesmos, independente do que sofra o coletivo por essas cobiças, ganâncias e egoísmos individuais. Ao agirmos assim, estamos confrontando o amor de Deus, estamos confrontando a lei de Cristo, estamos então nos submetendo não mais à justiça de Deus, ao amor de Deus, mas sim à vingança de Deus, ao juízo de Deus. Amados, se esta é a nossa realidade hoje, creio que isto precisa e deve ser mudado.
E o exemplo deve se iniciar e vir dos púlpitos, daqueles que estão com a responsabilidade. E que responsabilidade? Em ensinar o povo de Deus a discernir o certo do errado e assim poder decidir qual caminho tomar. Pois hoje, em muitas denominações, infelizmente, vemos que o alvo do evangelho que pregam e ensinam mudou o foco, ou seja, das pessoas para as coisas que elas podem ter a oferecer e também a conquistar, se ainda não têm, para que venham a ter para então aqueles que os ensinam venham a obter por meio deles mais lucros, mais rendimentos. Pois quanto mais riquezas materiais os seus membros tiverem, mais eles também terão, porque aqueles que os dominam e os manipulam, usurpando arbitrariamente da palavra de Deus, distorcendo seu sentido e objetivos para benefício próprio, terão multiplicados e acumulados os seus tesouros terrenos, as suas riquezas materiais deste mundo efêmero. E estes não são diligentes em ir e fazer discípulos para Cristo. Concluindo, amados, os seus membros estão sendo ensinados a pensar em si mesmos e em seus desejos carnais sendo realizados em Deus. Ou seja, eles estão sendo ensinados não a pensar nas coisas do céu, mas nas coisas da terra, como está escrito em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. E é claro que não generalizo a questão, mas não podemos negar este fato, principalmente com e nas instituições que, por meio destas arbitrariedades, têm dominado a mídia secular e também obtido para si mesmas suas próprias redes de TV e rádio, para com mais ênfase difundir seus errôneos e distorcidos pensamentos, destinando-os tanto a eles como aos que os seguem a um triste e fatídico fim para a sua eternidade. Veja o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, dos versículos 1 ao 5. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afasta-se também destes. Veja bem, amados, o conselho que Paulo dá para aqueles que estão vendo o que está acontecendo, que estão inseridos num contexto do qual nós estamos aqui comentando. Paulo mesmo exorta-os a se afastarem destes, a saírem da proximidade destes, a saírem da manipulação destes, da liderança destes, amados. Não quero aqui causar divisão, não quero aqui causar contenda, mas eu quero aqui verdadeiramente anunciar e pregar a verdade de Deus, a verdade que liberta, a verdade que verdadeiramente salva. Desta forma, amados, sejamos então diligentes para com a palavra de Deus. É algo a se pensar, para que não venhamos a errar, e de Deus e sua promessa não venhamos também nos desviar. Amados, quero aqui orar para que, em nome de Jesus, o Senhor venha nos guiar por meio do seu Espírito Santo pelos seus retos caminhos. Venha nos guiar por toda a sua verdade, que nós não venhamos a ser jamais enganados, nem confundidos, nem manipulados por aqueles que, infelizmente, mesmo que professando servir a Cristo, não servem a Cristo, não respeitam a Cristo e estão verdadeiramente distantes de Cristo. Lembremos também que, mesmo aqueles que Jesus escolheu para andar com ele, um o traiu, um se desviou totalmente pela cobiça, pela avareza que estava depositada em seu coração. Eu oro a Deus para que Ele possa nos livrar desse mal. Eu oro a Deus em nome de Jesus para que Ele possa verdadeiramente nos levar pelo correto caminho, nos levando desta forma para a eternidade com Ele. E eu quero também aqui orar em nome de Jesus para que o Espírito Santo possa continuar a ministrar em nossas vidas a sua graça, a sua misericórdia, a sua verdade. E também me dar condições, vida, saúde,
para continuar ministrando em momentos na eternidade. Quero deixar aqui a minha saudação. Que a graça e a paz abundante de Cristo seja com todos nós. Que nós possamos verdadeiramente estar buscando o reino de Deus e a sua justiça, esperando nele que todas as coisas que necessitarmos, ele nos acrescente, pois esta é a sua promessa. E quero deixar aqui também o abraço do amigo, do irmão, do pastor Hélio Loyola, do Ministério Só em Cristo, a Vida.